O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou recentemente novos dados do Censo Demográfico 2022. Dessa vez, com foco no perfil sociodemográfico e educacional das pessoas com deficiência e daquelas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. As informações são fundamentais para orientar políticas públicas e melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo, nos estúdios do Jornal de Picos, o coordenador de comunicação do IBGE aqui no Piauí, o senhor Eider Mendes. Coordenador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos os telespectadores de Picos. É um prazer estar aqui com vocês. Dentro dessa pesquisa, desse recorte dos números que o IBGE divulgou recentemente, voltado para essa parcela da população, tem um que chama a atenção, que coloca o Piauí como líder em um ranking de uma determinada deficiência, que seria a deficiência auditiva. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar para o senhor, até para explicar para quem está em casa, como é que funciona a pesquisa. Muita gente acredita que o colaborador do IBGE vai saindo de porta em porta, pesquisando toda a parcela da população no Brasil, no Piauí, em Picos, mas não é assim que funciona. Explica para a gente, coordenador, como é que funciona essa pesquisa do censo, se é por amostragem, como é que funciona a dinâmica desses números? Perfeito, Clebson. A pesquisa do censo demográfico, nós temos várias questões que são de um questionário básico, é feita a todas as pessoas do domicílio, e tem outras questões, como a questão de deficiência, por exemplo, que ela é feita por amostragem. Por exemplo, em Picos, no caso, deve ter sido 10% dos domicílios que receberam essa visita, e essa pesquisa por amostragem, estatisticamente, depois que você pega todos esses dados da amostragem, você extrapola para toda a população como um todo. É uma questão mesmo de ciência da estatística, né, que permite realmente aferir com um grau de certeza aquelas informações, né? Além desse ponto que eu já citei, que seria a deficiência auditiva, onde o Piauí é o estado onde registra o maior número de pessoas com essa deficiência, o censo ele traz outras doenças, outros recortes. O que é que o senhor pode falar para a gente? Autismo, salvo engano, foi a primeira vez que a gente encontrou no censo esse item perguntando se a população já tinha sido diagnosticada com autismo, se tinha algum autista na casa. O que é que a gente encontra mais de doenças e de números nesse recorte dessa pesquisa? Nesse caso agora, especificamente foram só as deficiências, até agora que a gente reportou, em termos de eventualmente alguma doença, né? E a questão do autismo, foram só essas as questões. No caso que você falou do Piauí, por exemplo, o Piauí tem o maior indicador, a maior proporção da população no Brasil com deficiência de ouvir. 1,6% da população piauiense tem deficiência em ouvir. Enxergar, por exemplo, nós somos o segundo maior do Brasil, e essa é a maior deficiência, inclusive, no próprio Piauí, 5,3% da população. Inclusive, tem um dado também de Picos, né? A gente fez também um levantamento de Picos. Picos teve uma 8,3% da população do município tem alguma deficiência. É um indicador até menor do que o do Piauí, que é de 9,3%, mas é um total de 6.855 pessoas com alguma deficiência em Picos. A mais prevalente, a deficiência que mais pessoas da população têm aqui em Picos é a deficiência de enxergar. Essa deficiência visual, ela atinge 4,7% da população de Picos, mais ou menos 3.800 pessoas. E, coincidentemente, nessa semana, coordenador, está acontecendo aqui em Picos um mutirão de catarata, que dialoga bem com esse problema, com essa deficiência da visão. Um mutirão realizado pela Secretaria de Saúde do Piauí, a CESAP, com atendimentos voltados para mais de 20 cidades, não só a população de Picos, mas cidades da grande região, uma população que realmente é expressiva, a quantidade de pessoas que têm algum tipo de problema na visão, o IBGE trazendo esse número para a gente desse recorte. Voltando para o ponto do autismo, hoje em dia a gente fala muito sobre autismo, inclusive com políticas públicas, a discussão sobre a inclusão, a aceitação, diagnóstico e pela primeira vez o IBGE trazendo esse recorte. Em outros momentos do censo, não só da edição de 2022, mas de anos anteriores, a gente sempre encontra o Instituto Brasileiro de Geografia fazendo pesquisas de forma inédita ou pela primeira vez trazendo algumas questões. Eu lembro que teve um resultado falando sobre a comunidade
comunidade quilombola, que até então a gente não tinha números ali físicos que a gente pudesse balizar até as políticas públicas sobre a população. Temos quantos quilombolas? Onde é que está essa população? Então, sempre o IBGE traz esses recortes inéditos e que são importantes, quilombolas, autistas, para a gente ter conhecimento de como é que está o cenário do Estado. Exatamente, o IBGE sempre procura atender, porque na verdade é uma demanda da sociedade, né? Havia uma demanda de pesquisadores, de entidades ligadas a quilombolas, movimentos quilombolas, que queriam ser visibilizados. A mesma coisa também o pessoal, as associações que lidam com a questão do transtorno do espectro autista, né? Queriam se ver também nesse retrato do IBGE. Então, pela primeira vez, o IBGE trouxe no Brasil, inclusive a nível mundial também, praticamente é inédito. Não existe pesquisa a nível mundial de censo, por exemplo, de que tragam esse retrato da população autista. No caso do Brasil, foi detectado que 1,2% da população brasileira, mais ou menos 2,4 milhões de pessoas, tem transtorno do espectro autista. No Piauí, são quase 38 mil pessoas, também com espectro autista. Coordenador, quando a gente tem esse recorte, por exemplo, divulgado agora recentemente, ele é referente ao censo de 2022. Para algumas pessoas parece que o número é velho, mas é importante a gente ressaltar e até explicar para a população que essas pesquisas elas acontecem em uma janela de tempo, às vezes, muito grande. Então, assim, o censo de 2022, me corrija se eu estiver errado, acho que era para ter acontecido em 2020, aí veio a pandemia e por causa disso aconteceu só em 2022 e que antes de 2020 a gente teve de 2010. Então, a gente tem uma década ali acontecendo o censo demográfico. E a gente tem uma quantidade de números, de cenários, de assuntos que são pesquisados nesse censo e que eles são divulgados em parcelas, de pouco a pouco. De 2022 para cá, a gente já teve o IBGE divulgando muitos números. Explica para a gente como é que funciona esse cronograma, essa dinâmica. Como você bem informou, o censo demográfico ele era para ter ocorrido em 2020, né? Infelizmente, a partir de março de 2020, teve o começo da pandemia da Covid-19 e ali o IBGE teve que suspender a operação porque nós não iríamos colocar em risco nossos servidores, nossos técnicos em campo, não íamos colocar em risco também a própria população que iria ter que abrir seus domicílios, né? Então houve, na realidade, aquele momento todo de distanciamento social. Então, a partir de 2022 foi quando realmente abriu essa janela, fim o pior da pandemia da Covid-22, da Covid-19, aliás, nós começamos realmente a fazer essas visitas e terminamos de fazer a coleta do censo por volta de março, abril de 2023. Ainda em 2023, até o final do ano, nós começamos já a divulgar alguns recortes, porque na realidade o censo traz inúmeros dados, centenas de dados, né? E temos que trazer para e passo, porque inclusive antes de divulgar os dados, o IBGE faz uma análise também de todas as técnicas da qualidade dessas informações. A gente só divulga aquilo que realmente está com uma boa qualidade das informações. Então o IBGE tem divulgado para e passo essas informações. Inclusive, por exemplo, no dia 6 agora de junho, nós traremos um dado que é muito esperado pela população, que é com relação à religião. Qual é a religião da nossa população, né? A religião católica sempre foi a predominante e muitas pessoas especulam, né? Como é que está o comportamento? Está subindo, está diminuindo? As outras religiões. Então, esse dado vai ser trazido agora dia 6 de junho. E em julho, por exemplo, nós vamos trazer dados ligados ao mercado de trabalho brasileiro, obtidos através do censo, renda da população brasileira. Vai ser também um dado muito esperado pelos técnicos, pelos pesquisadores também. Muitas pessoas devem levantar questões, pontos de interrogação sobre os porquês. Por exemplo, a gente teve agora a divulgação que o Piauí, por exemplo, lidera o número de população com deficiência auditiva. No Brasil, é o segundo colocado no número de pessoas com deficiências, os piauienses. Muitas pessoas se perguntam, mas por quê? Por que é que no Piauí tem tanta gente com deficiência visual? Por que é que no Piauí tem tanta gente com deficiência? O Piauí é o segundo estado do Brasil. E é a partir de agora que surgem outras pesquisas. O IBGE entrega os números e agora entra em campo as universidades, as prefeituras, as secretarias, órgãos públicos a estudarem agora esse número e, quem sabe, chegar na resposta para esse ponto de interrogação. E é a partir desses números, coordenador, que a gente consegue criar políticas públicas voltadas para essa população.
É uma perfeita análise, Clevison. Na realidade, o IBGE ele se ocupa de retratar a situação da população brasileira, nesse aspecto, por exemplo, da deficiência física, né, mental. Então, o IBGE traz os dados, infelizmente, nós não temos o porquê, realmente, porque a pesquisa não é qualitativa, a gente não averigua a questão do que está levando realmente a população a ter essas informações. O Nordeste, por exemplo, todos os estados da região Nordeste foram os que tiveram os maiores indicadores de deficiência do Brasil. Já dá, eventualmente, talvez até uma pista de que, talvez pela própria carência social, socioeconômica da população, possa estar levando a ter esse resultado, né? Em termos de renda, não ter acesso a comprar, por exemplo, um óculos para aquelas pessoas que são deficientes visuais. Só um exemplo, eventualmente até o acesso à própria saúde em hospitais, postos de saúde, pode estar prejudicado na região Nordeste. Nós não sabemos, mas são questões que vão ter que ser analisadas realmente pelos governos, seja estadual, municipal, federal, a fim de traçar políticas públicas mais assertivas para melhorar a vida dessa parcela da população. É importante a população, os órgãos públicos terem acesso a esses números, um trabalho muito importante realizado pelo IBGE há anos e que com certeza, inclusive, as próprias campanhas de vacinação, muitas vezes as estratégias, os avanços que a gente encontra nas campanhas de vacinação, é tudo com base nesses dados do IBGE. Eu lembro que na época da pandemia mesmo, muitos municípios, estados, o próprio Ministério da Saúde conseguiu criar estratégias assertivas de como fazer a campanha de vacinação contra a Covid com base nos números do IBGE. Então, é uma pesquisa muito importante, são números essenciais, importantes para a gente, quem sabe, pensar uma sociedade melhor com mais políticas públicas. Conversamos com o coordenador de comunicação do IBGE aqui no Piauí, o senhor Eider Mendes, trazendo informação para a gente sobre esses números recentes, divulgados pelo Censo Demográfico 2022. Coordenador, queria agradecer as suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo para a população de Picos essas informações tão preciosas do IBGE. Boa tarde. Boa tarde.